E há poucos instantes o pastor, quando tomou o microfone e começou a louvar, era justamente a mensagem que Deus colocou em meu coração, que é a mensagem da cruz. Para a reflexão da igreja, peço para que meus amados e estimados irmãos abram as suas Bíblias em Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26. Vamos ler os versículos de número 36 até o 39. Se os meus amados e estimados irmãos encontraram capítulo e versículos em referência à palavra do Senhor, se ponha de pé. Pelo que eu percebo, todos encontraram capítulo e versículos. É um texto muito conhecido que tem como título Jesus no Getsemane. Assim está escrito a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado de Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E sim como tu queres. Senta dando glória, amada igreja do Senhor. Esse texto por si só, ele é tremendo. Aleluia. Eu gostaria que a igreja se atentasse aos marcadores proféticos do texto. Começa com Jesus no Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Assim como Isaías tinha profetizado que o Filho do Homem seria moído, espremido, e sobre a terra ele derramaria o seu espírito. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Se eu tivesse de dar um tema para essa ministração, eu diria: Ele não desistiu de mim. Aleluia. Não desistiu de você. Não desistiu de glória a Jesus. Ele não desistiu. Interessante, meus amados e estimados irmãos, quando eu passo por algumas igrejas, os irmãos, eles têm o costume de dizer: o melhor de Deus já está, ainda está por vir. Eu peço desculpa, meus amados e estimados irmãos, o melhor de Deus já veio, e ele se chama Jesus de Nazaré. Ele já veio, ele já veio. Jesus de Nazaré. Meus amados e estimados irmãos, desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas, Deus tinha um plano de salvação para a vida do homem. Eu gostaria de citar dois trechos da Bíblia que isso fica claro. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, está escrito: no princípio Deus criou todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo do nosso Deus se movia sobre a face das águas.
João capítulo de número 1, versículo de número 1, está escrito: no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quem é o Verbo encarnado? Jesus. Desde o princípio, Deus tem um plano de vida eterna para a vida do homem, e ele acontece em Jesus. Ele acontece em Jesus. Eu ainda posso citar João capítulo de número 3, versículo de número 16, que aqui já foi citado pela minha esposa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha a colocação do Verbo: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Que tenha vida eterna. Meus amados e estimados irmãos, Deus, ele se comunica com o homem através de 3 princípios. O primeiro princípio é a sua natureza. Deus é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, infindo, imenso e imortal. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. A segunda maneira que ele se comunica com o homem é através da palavra. Interessante, meus amados e estimados irmãos, que Jesus estava à frente do tabernáculo, cercado por escribas e fariseus, e ele guarda. Aquele que guarda a minha palavra em seu coração, esse jamais morrerá. Aleluia. Porque a palavra é Jesus, e quem tem Jesus no coração já vive a vida eterna com ele aqui sobre a face desse mundo. Aleluia. Porque já foi cantado que o nosso lugar não é aqui. A terceira maneira que Deus se comunica com o homem através da santidade. E quem foi que santo veio, santo permaneceu e santo voltou para a glória do Pai? Jesus. Então Deus se comunica com os homens através de Jesus. É tanto que a palavra vai dizer que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ninguém vê o Pai a não ser por ele. Aleluia, glória a Jesus. Ninguém vê o Pai a não ser por ele. E o texto ele inicia dizendo que Jesus estava orando. Meus amados, estimados irmãos, o meu Jesus, ele não é hipócrita. Ele pregava aquilo que verdadeiramente ele fazia. E Jesus era um homem de oração. Porque quando aqui ele veio como servo. E como servo, ele queria que se comunicar com o Pai através da oração. A Bíblia vai relatar muitas vezes Jesus orando e convidando os discípulos para orar. Jesus ama tanto a tua oração que ele deixou em Mateus capítulo 6 um modelo de oração, Pai Nosso. E ele também fala em Mateus capítulo 6, ele te dá um conselho: quando tu for ao Pai, tu entra em teu quarto, fecha a porta e em secreto ora, Pai, que em secreto te responderá. O crente que ora, ele tem vida. O crente que ora, ele tem vitória. O crente que ora, o céu se move e vitória terá aquele que tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando tu ora, ele para o tempo, ele muda o tempo, ele opera até fora do tempo para te abençoar. Então continua a orar. Paulo vai dizer: orai sem cessar.
Cristo pode muito em seus irmãos. Aleluia, glória a Jesus. É através da oração que Deus opera maravilhas, milagres. Ele opera no sobrenatural. Glória a Jesus. Aleluia. Não para de orar. É através da oração que Deus te retira lá de Godepá, lugar de esquecimento, de flagelo, de dor, de angústia, e te faz sentar em cadeira de príncipe. Aleluia, glória a Tu Jesus. pode dar glória a Deus. Tu pode exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Peço perdão aos meus amados e estimados irmãos, porque eu permito que o Espírito Santo de Deus me use. E de vez em quando eu dou uns braços aqui, me perdoe. Aleluia, Eu glória a já pedi Jesus. perdão como eu intercedo no Senhor. Meus amados e estimados irmãos, e a partir de Jesus, ele começa a orar Santo de Deus. Ele vem de encontro a Jesus e começa a relatar para ele o que ele iria passar. Foi revelado para ele a coroa de espinhos agudos que havia de furar a fronte do meu Jesus. Meus amados e estimados irmãos, se tu continuar a ler o texto, em um determinado momento, o texto vai revelar que o seu suor tomou gotas de sangue. Os médicos vão dizer que isso é possível quando o ser humano está exposto a um estresse extremo. Os vasos se dilatam da nossa pele, se preenche de sangue e começa a entrar em erupção. Mas eu quero te dizer na noite de hoje, mesmo sabendo o que iria passar, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, fiel até a morte, porque em Apocalipse 2:10 vai dizer: aqueles que forem fiel até a morte herdarão a coroa da Aleluia, glória a Jesus. herdarão uma coroa da vida. Mas tu tem que ser fiel. Tu tem que adorá-lo, não importa as circunstâncias, porque a palavra de Deus vai dizer que ele está atrás dos verdadeiros adoradores. E agora para a noite de hoje. Glórias. Aleluias. Foi revelado através do Espírito que ele iria ser levado ao cativeiro. Mas interessante que o texto vai dizer que o próprio Jesus, através dos seus lábios, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que os teus planos se concretizem em minha vida. Eu me aniquilo, eu me anulo, para que o teu nome seja glorificado. Quem coloca os planos de Deus à frente dos seus planos individuais pode dar glória a Deus na noite de hoje. Glória a Jesus. Porque ele agora tem um Senhor, e todo Senhor tem servo. E Jesus é servo do Altíssimo quando aqui veio. Mas por que ele se entristeceu? Porque ele veio igual a mim e igual a você. A Bíblia vai relatar que ele teve
fome. Ele pediu para que os discípulos comprassem comida. Ele teve sede, ele pediu para a mulher samaritana dar um pouco de água para ele. Ele sentiu sono, ele dormiu no barco. Ele venceu. O Cordeiro Eterno venceu, como eu e como você. Aleluia, glória a Jesus. Meus amados, estimados irmãos, quando Jesus ele para de orar e volta, um pilotão de soldados romanos estavam esperando. O governador da província da Judéia, chamado de Pilatos, tinha ordenado para que Jesus fosse preso. Mas interessante que aquele homem sobre si não tinha dor, não tinha pecado. Sobre a vida daquele homem, o Espírito Santo atuava, e com as suas palavras, ele trazia paz para o coração, ele ressuscitava mortos, ele dava vista aos cegos, ele era puro, ele era perfeito, ele era santo. Glória a Jesus, aleluia. Mas foi levado para a clausura, para pagar por pecados, por falhas que não existiam nele. E quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos o envia para a presença de Herodes. E Jesus ele passa pela primeira sessão de tortura. Espancaram o seu rosto, cuspiram em sua face, dilaceraram a sua pele e no final deram um banho de água fria nele. Colocaram uma manta sobre o seu corpo. Imagine tu todo cortado e alguém chegar e colocar uma manta sobre o teu corpo. Logo ela iria grudar em tua carne. Eles riram da face de Jesus. Eles envergonharam Jesus. Mas Jesus não se envergonhou de você. Ele diz: vem todo aquele que está sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aleluia, glória a Jesus. Vem todo aquele que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E ele volta para a presença de Pilatos. E quando ele volta, assim como o Espírito Santo tinha testificado a ele, para envergonhar diante do povo que o aguardava do lado de fora, fixam em sua cabeça uma coroa de espinhos agudos, e o sangue corria da sua face e molhava o chão. Mas ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de nenhum de nós. Em silêncio, ele não murmurou, ele não blasfemou contra o Pai. Em silêncio, como Isaías disse, ele será levado como ovelha muda ao matador. Em silêncio. E Jesus, depois desse instante, foi levado a júri popular. Estava perto de uma festividade. E o governador da província queria dar um presente ao povo, porque o povo naquela época estava rebelde ao governo romano. Então, para acalmar o coração do povo, eles teriam que dar um troféu.
eles tinham que dar um presente. E naquela época tinha um homem chamado de Barrabás, defraudador, ladrão, que foi colocado do lado de Jesus. E para mostrar humildade, Pilatos pede para que o povo escolha aquele que seria sentenciado à morte de Jesus. Nesse instante, Jesus está sendo perseguido não só por homens, mas por principados e potestades. A multidão gritava, histérica: solta Barrabás e crucifica Jesus. Eu quero dizer que Barrabás tem o mesmo nome de Jesus, Yeshua Barrabá. E quando você traduz Yeshua Barrabá para o português, significa filho do homem. Veja o segundo marcador profético, meus amados. Deus deu a vida do seu filho pela vida dos homens, pela minha, pela sua vida. Ele preferiu moer o seu filho, aniquilar o seu filho, por amor de mim, por amor de você, por amor de nós. Meus amados, estimados irmãos, e assim se coloca no doce lombo de Jesus uma cruz. Alguns historiadores vão dizer que essa cruz pesava 75 quilos, outros 95, outros 105, mas não importa. Mas eu queria trazer a reflexão da igreja. Tu já carregou um peso de 5 quilos por 1 quilômetro, por 600, 700 metros? Quando a gente levanta, os primeiros passos é uma tranquilidade. Mas à medida que a trajetória está sendo percorrida, era como se aquele peso, aquela massa se multiplicasse várias e várias vezes. Ele começa a percorrer uma rua chamada de Via Dolorosa. Santo, Aleluia. Cercado de soldados, a multidão gritando, e os soldados tinham em suas mãos chicotes, mas esses chicotes não era qualquer chicote. Na extremidade desses chicotes tinha pedaços de ossos e bolas em formato de esfera de chumbo. E à medida que Jesus ia carregando a cruz, eles lançavam sobre o seu doce lombo aqueles chicotes, e os ossos se pregavam em sua carne, e quando puxava, a carne vinha junto. As vísceras de Jesus ficaram à mostra. Todos os seus órgãos internos ficaram à mostra. Mas ele não desistiu de você, não desistiu de mim, não desistiu. E eu quero te dizer na noite de hoje: não retroceda. O teu alvo deve ser Cristo. Vai em direção a Ele. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o... Glória a Jesus, aleluia! Ei, não retroceda, porque é na fraqueza que Ele nos aperfeiçoa. Aleluia! Ei, grandes homens do Senhor tentaram regredir, mas o Senhor era com eles. E se o Senhor é contigo, as portas
diante da tua presença. Ei, Moisés desejou morrer. Isaías, Elias desejou morrer. Olha, Jó amaldiçoou o seu próprio nascimento. Davi amaldiçoou o seu próprio nascimento, mas Deus era com eles. E eles prevaleceram, porque o teu Deus é grande. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. A palavra do Senhor vai dizer que Ele mede o universo a palmos, que todos os oceanos cabem na cunha de sua mão, que Ele faz da terra descanso para seus pés. O teu Deus é grande, Ele é grande. Ele é grande. E não tem problemas que fiquem de pé diante dele. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Não retroceda. É difícil. Como é difícil ser cristão no dia de hoje. É difícil. Ei, o mundo te aponta, te constrange. O mundo olha para ti com desprezo, mas ele não despreza um coração aflito. Ele não despreza. Meus amados, estimados irmãos, depois de passar pela via dolorosa, Jesus chega a um monte chamado de Gólgota, que traduzindo para a língua portuguesa, o Monte da Caveira. E o flagelo de Jesus, ele começa a ter outros contornos, agora de crueldade, de perversidade. Chegando lá, ele arreia a sua cruz, e os soldados começam a fixar suas mãos e os seus pés. Eu quero dizer, meus amados, estimados irmãos, que aqueles grampos, que aqueles pregos não ultrapassaram os ossos de Jesus, porque assim Isaías também disse, profeta. E ele foi erguido. Ele foi erguido como um símbolo que ninguém deveria se levantar contra o governo romano, o governo tirano, soberbo, egocêntrico, que adorava falsos deuses pagãos. E Jesus, ele é erguido na cruz. E ele teve sede um momento, pediu água, e ao invés de levar a água até a sua boca, levar um recipiente como vinagre. Vinagre é um tipo de vinho amargo. Terceiro marcador profético que eu quero trazer para a igreja na noite de hoje. Todo o amargor dessa vida foi sobre Jesus. Ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Aleluia, glória a Jesus. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Minha paz eu vos dou. Minha paz eu vos dou. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. E no momento de ira extremo, um dos soldados pega uma lança e atravessa o seu corpo sem ter compaixão. Santo, santo, santo. Em silêncio, em silêncio, em silêncio. Volto a repetir. O meu Jesus, o teu Jesus, ele não é hipócrita. Ao lado dele, 2 ladrões. E um
começa a colocar a divindade, a santidade de Jesus em xeque. Se tu é mesmo quem dizem que tu és, então tirando aqui. Parafraseando a Bíblia, é isso que o texto quer nos revelar. E o outro toma a frente e repreende e diz: esse homem, ele não tem pecado algum. Ele não merecia estar aqui, mas nós merecíamos. E ele faz um pedido a Jesus: Senhor, quando chegares lá no paraíso, lembra de mim. E Jesus diz: em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem vai para lá? Quem vai para lá? Ele dá glória a Deus. Quem vai para lá? Esse lugar Paulo chama de inefável. Não tem como descrever. É tanto que Paulo, quando volta, Deus coloca nele o espinho na carne, para que ele não se vangloriasse. É um lugar de extrema beleza, onde tudo tem vida, onde as ruas são de ouro e de cristal, onde o teu corpo corruptível se tornará um corpo incorruptível, semelhante ao do Senhor Jesus. Ele foi preparar lugar e ele está te esperando. Não retroceda. Não retroceda. Não retroceda. Porque um dia, antes desse acontecimento, perguntaram para Jesus quantas vezes deveríamos perdoar o nosso irmão. E ele disse 70 vezes 7. Meu Jesus não é. E ao terceiro dia, como meus amados e estimados irmãos são conhecedores da palavra, eu já estou finalizando. Ele entrega o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E agora vem o quarto marcador profético. O quarto marcador profético. Quando ele entrega o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, ele diz: tetelestai, que traduzindo significa está consumado. Só em 3 ocasiões esse nome era proferido. Presta atenção, meus amados e estimados irmãos. Apenas em 3 ocasiões os homens falavam tetelestai. A primeira ocasião é quando o pai designava uma tarefa para ele. Ele iria cumprir a tarefa, e quando voltava ele dizia para o pai: tetelestai. Deus, através do seu filho, mencionou ao seu filho uma tarefa para ser cumprida, sim ou não? Ele cumpriu, sim ou não? Está consumado. A segunda ocasião que se dizia tetelestai era quando você comprava uma casa a prazo. Quando você pagava a última parcela, você ia até o seu credor e dizia: tetelestai, está consumado. E ele disse que foi preparar moradas para mim, para nós. E a terceira ocasião que se dizia tetelestai é quando você comprava fiado. Então, quando você comprava fiado, quando voltava para pagar a última parte do fiado, você dizia para o homem: tetelestai. Ele pagou uma dívida minha e sua, porque o nosso tempo estava contado para a morte. Mas quando ele diz ao pai: tetelestai, há uma mudança, está
ele, abençoado pelo Filho de Deus, para viver a vida eterna com ele, numa cidade santa chamada de Jerusalém Celeste. Meus amados e estimados irmãos, quando Jesus diz Tetelestai, o véu lá do tabernáculo, ele se rasga de cima para baixo. Só quem entrava no Santo dos Santos era o sacerdote. E agora o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora ela brilha e cada dia brilha a mais. A cruz não conseguiu vencer o autor e consumador de nossas vidas. E a gente pode adorá-lo em espírito e em verdade. Não importa as circunstâncias, não importa onde tu estás. Se tu curva os teus joelhos diante dele, tu está se apresentando diante dele. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Foi por mim, foi por você, foi por nós. E se eu ultrapassar este momento, já não é o Altíssimo que está falando à igreja através de mim, é o homem. Então eu paro, porque foi dito aqui que eu teria que ir até 9h15. E o culto se faz com ordem, com decência. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao anjo da igreja. Muito feliz.